Olá, queridos. Parte de número 4 e eu vou parar um pouco para falar do deserto. Mas eu vou dar uma recapitulada no finalzinho da parte número 3 e aí a gente vai dar seguimento aqui no assunto, dando mais detalhe, mais informações a respeito da primeira trombeta e coisas, né, relacionadas ao início da última semana profética de Daniel. Meu nome é Márcio Eleutério, canal Efraim. Fique conosco, que Deus te abençoe grandemente através da palavra dele, ok? Então, como eu ia dizendo, no final da terceira parte, eu estava fazendo um resumo, e aí eu percebi que o vídeo estava enorme, e aí eu acabei tesourando o resumo, né? Então vamos dar uma recapitulada. O profeta Joel está falando de uma grande calamidade na terra, uma grande seca, porque não está chovendo e os rios estão secos. E a gente sabe que para um rio se secar tem que ficar pelo menos um ano sem chuva, né? Dá para a gente entender isso na prática. Em qualquer lugar que você more, você vai perceber que 6 meses sem nenhuma chuva, o rio começa a baixar. E as pessoas já começam a ficar com medo por conta do nível do rio tá muito baixo. Aí começa a fazer, economizar o uso da água, racionar a água e etc. Então, mas para um rio se secar realmente, precisa, acredito eu, que pelo menos um ano, de forma que não tenha água no rio, como está relatado no capítulo 1 do profeta Joel, principalmente nos últimos versos do capítulo 1. Então a gente sabe que, na prática, que são pelo menos um ano para um rio se secar. Só que lá está falando os rios no plural, né? Ou seja, em vários lugares. E também, ah, por que os rios se secaram? Porque não está chovendo. Ou seja, alguém fez com que não chovesse. A chuva foi interrompida. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, lá a palavra fala que as duas testemunhas têm poder para fechar os céus, para que não chova durante os dias da sua profecia. E eles vão profetizar por 3 anos e meio. Então, quando eles começarem a profetizarem, vai demorar pelo menos um ano para que os rios se sequem. E depois mais 2 anos e meio sem água. Já é complicado, né? Então, quando tiver mais ou menos um ano que elas estiverem profetizando, é claro que a gente vai ter que fazer um estudo mais minucioso futuramente a respeito dessa profecia das duas testemunhas, né? Exatamente como vai ser. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor Deus deixou relatado para nós. Está escondido em algum lugar, mas que tá. A gente tem vestígios, né? Mas a gente não tem a frase completa. A gente não tem a profecia completa. Ok. Então, um ano profetizando, os rios se secam. A partir daí, então, é que alguma coisa vai acontecer por parte dos religiosos, das pessoas que são contra as duas testemunhas, de forma que vai ser necessário Deus mandar fogo do céu para queimar o restante, tanto de esperança quanto de coisas que poderiam ainda perdurar mais um tempo, sem muito sofrimento, né? Ou seja, erva verde, cereal, árvores, tanto frutíferas quanto as outras que não são frutíferas, mas que quando o homem não precisa, os bichos, né, as aves, os outros animais precisam dessas árvores, ou seja, de um jeito ou de outro vai trazer sofrimento para a terra. Então vai ser tocada a primeira trombeta e vai ser queimada a terça parte das árvores, terça parte da erva verde e a terça parte da terra que compõe pasto, sabe, vegetação e tudo mais. Ou seja, tudo vai ser afetado quando houver esse toque da primeira trombeta. Ou seja, a devastação vai ser gigantesca. Então eu estava nesse pé falando, né? Resumindo. E, e não demora muito tempo. ah, as duas testemunhas, por conta do retorno do povo de Deus, que precisam retornar para a terra de Israel, eles, eles precisam que o mar se abra, eles precisam de caminho aberto para que eles possam marchar em direção à terra de Israel. Então o mar é ferido.
Primeiro, por causa deles, para abrir um caminho, porque está profetizado. E segundo, porque as nações, a besta do mar, tanto a besta do mar quanto a besta da terra, ahm, vão se opor, não vão querer esse tipo de coisa. Primeiro, porque não acredita. Segundo, por causa das religiões e das doutrinas e das heresias. Vão se opor, com certeza. Então Deus tem que ferir o mar, trazendo prejuízo e dano para essas bestas, ou seja, para o mundo inteiro. As duas testemunhas, as duas testemunhas não, o povo de Deus, né? Mas quem está na frente é as duas testemunhas. Eu estou dizendo duas testemunhas porque alguém tem que estar na frente, liderando o comboio. E a gente vai ler hoje textos que falam dos chefes, né? Dos líderes que estarão na frente do povo. Por isso que eu estou usando esse termo. Então os rios se secam, o mar é destruído, é ferido, eles vão atravessar o mar. Aí quando eles atravessam o mar, ainda está na segunda trombeta. Atravessaram o mar para ir em direção à terra de Israel, aí o Eufrates vai estar secando também, né? Como a gente leu na segunda parte, se eu não me falha a memória. Para eles chegarem até Israel. Só que não chegou ainda na metade da semana. Mas quando chega na metade da semana, a besta que surge do mar se levanta contra elas e faz guerra. Faz guerra contra o povo de Deus. E essa guerra, você pode pensar das duas formas, né? Eu estou falando aqui do povo de Deus, mas desde quando houve seca na terra, no início, antes do início da semana profética, está acontecendo a ascensão do chifre pequeno, ou seja, está tendo guerra também no mundo. Guerra, sabe? O chifre pequeno vai fazer guerra contra 3 potências no mundo. Então já vai ter muito estrago por parte dessas guerras. E se não bastasse essas guerras, ainda vai ter essa seca, né? Os rios secando, falta de chuva, fogo na terra, que é a primeira trombeta, depois o mar sendo ferido. Olha só quanta coisa que a gente tem que ir somando, né? Vai identificando ali o tempo que Deus está falando. Então, quando chega na metade da semana, essa besta se levanta. Ali o chifre pequeno já derrotou as 3 nações, ele já está ali com, como é que fala, com todo o poder e fúria também. E ele vai dar poder para a besta da terra, e a besta da terra vai se unir com a besta do mar, certo? Vai acontecer aquela união e aquele Pentecostes, né, de mentira, mas que vai ser. Vão fazer coisas reais, né, espantosas, inclusive, para enganar os que não acolheram o amor da verdade. Os religiosos, o sistema e tudo mais. Então, quando chega nesse tempo da metade da semana, que o anticristo aparece e a besta se uniu, eles fazem guerra contra as duas testemunhas, contra o povo de Deus. Bem, então quando a gente chega na metade da semana, a gente sabe então que a besta recebeu poder, a besta começa a fazer sinais e prodígios, até fogo vai descer do céu, etc. Por outro lado, a igreja está indo para o deserto junto com as nações que restam, indo para o deserto. Alguns já estarão no deserto, porque vão começar uma marcha. Quem está mais perto, por exemplo, vai começar antes a andar, né? Os que estão mais longe vai demorar um pouco mais. Então, por isso que precisa, eu acho que esses 3 anos e meio de jornada, né? Para quem está mais longe e para quem está mais perto. Ou seja, quando chega na metade da semana, quase todos estarão já na terra de Israel. E a besta recebe poder e começa, então, o fogo cruzado ali, de guerra mesmo, né? Entendido isso, agora eu quero ler para vocês, começando, até irônico, né? Eu usar agora o profeta Zacarias, uma parte do profeta Zacarias, para falar desse retorno, porque não faz 3 meses, né, que eu fiz uma gravação de todos os capítulos do profeta Zacarias, e inclusive eu passei pelo capítulo 10 e eu não consegui pegar uma informação ali, sabe? Valiosa. A gente vai passar daqui a pouco nela. Só que antes da gente passar em Zacarias capítulo 10, a gente precisa passar em 2 lugares antes, para a gente entender um contexto e também receber mais acréscimos ainda da parte de Deus no profeta Zacarias. Então vamos lá, ó. Eu vou ler primeiro agora aqui, ó, Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 4. Zacarias teve a visão, ele viu lá as 2 oliveiras, né? E aí ele pergunta para o anjo. Então eu perguntei para o anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Verso 5. Respondeu o anjo que falava comigo, você não sabe o que é isto? Eu respondi, não sei, meu senhor.
Então ele prosseguiu e ele me disse: Esta é a palavra do Senhor que saiu para Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, e haja graça e graça para ela. 8. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Ou seja, um contexto aqui que está no capítulo 3 fala de Zorobabel, de Josué, de colocar a coroa lá na cabeça de Josué, tirar a roupa suja dele, todo aquele contexto, limpeza em Josué e nos seus companheiros, que está tratando de uma edificação futura. Então, inclusive, Zorobabel colocou o fundamento e Zorobabel mesmo vai terminar, que é o Cristo, né? Zorobabel, mas a gente leva essa profecia para Cristo. É Cristo quem vai iniciar uma edificação e ele próprio vai concluir. E não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito. Ou seja, não está falando de guerra, de espada, certo? Está falando de uma edificação espiritual. Vocês concordam comigo? Então vamos lá. A gente pegou um trechinho aqui do capítulo 4, né? Agora eu quero dar uma passadinha no capítulo 6 e no verso 5 de Zacarias. Olha só que interessante. Capítulo 6, versículo 15. Uma passadinha bem rápida. Aqueles que estão longe, que a gente sabe que é o reino do norte, que é Efraim, virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Isto acontecerá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Ou seja, e aí um pouco mais acima ele fala para esforçar as mãos, né? Tanto Efraim quanto Judá deve esforçar as mãos para edificar essa casa do Senhor. E quem está longe deve vir para ajudar. Como é uma edificação espiritual, não se trata de um retorno. Deve vir no sentido de deve colocar a mão na massa. Deve se vincular a essa obra, por meio de Cristo, é claro. Por meio da morte de Cristo, sabe? Por meio da circuncisão, etc. Ou seja, mais uma vez, o texto está tratando de uma edificação espiritual, mas não um retorno de Israel. Entendido? Vocês concordam comigo? Pelo menos até aqui? Vamos lá, vamos prosseguir. Agora vamos ler mais um texto. Zacarias capítulo 10. Agora sim, a gente pode ler o capítulo 10 e entender. Um acréscimo aqui, né? Zacarias 10, eu vou pegar desde o 1, tá? Só que eu vou dar uma passada rápida. Eu vou parar no versículo que interessa para nós, para trazer aquele acréscimo gostoso. Pede ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva no campo. Então, essa primeiro versículo aqui está falando de um Pentecoste futuro, no nosso futuro inclusive, porque é chuva serôdia. Chuva serôdia é a última chuva. Chuva temporã, atemporal. Foi o que aconteceu no livro de Atos, capítulo 2. Inclusive, no capítulo 9, tá lá a primeira vinda de Cristo montado no jumentinho, que ele acaba com a guerra entre Efraim e Judá. Os carros e os cavalos de Efraim são destruídos e as armas de Judá são tiradas, né? Ou seja, de maneira que ele une os dois na cruz e de forma espiritual acaba a guerra entre eles. Ou seja, Cristo uniu eles. Já aconteceu na cruz, mas à medida que eles vão se convertendo, essa guerra vai acabando entre eles. No capítulo 10 está dizendo para pedir chuva ao seu tempo, ou seja, existe um tempo determinado para pedir essa chuva, chuva serôdia, que é o Pentecostes sobre os gentios. Porque Deus deu um Pentecostes em Atos 2 para os judeus, e os judeus alcançaram o mundo através desse Pentecostes. Como a maioria deles negou o evangelho, não recebeu a Cristo de forma que deveria receber, então agora Deus vai derramar um Pentecoste grandioso, por causa do tamanho do arraial, né, que é o mundo inteiro, sobre os gentios. E estes gentios marcharão em direção à terra de Israel para levar essa mensagem para os judeus.
Da mesma forma que eles marcharam de Judá e de Jerusalém e foram para o mundo inteiro levando essa mensagem, ou esse Pentecostes de Atos 2. Ok, entendido isso? Verso 2. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias, por isso anda o povo como ovelhas aflito, porque não há pastor. Contexto de hoje, né, não precisa nem falar muito, né? Você dá uma olhada no mundo gospel, nas igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo, é exatamente isso. Os ídolos do lar, quem que são os ídolos do lar? São esses homens que são levantados pelos próprios membros. Idolatra, leva o homem lá em cima e o homem não tem entendimento, o homem não tem palavra, o homem não está em Cristo como deveria. E a consolação desses homens é vazia, eles têm sonhos mentirosos. É o que o texto está falando. E essas ovelhas, todas elas andam desgarradas ou desviadas porque não há pastor, não há quem conduza, não há quem coloque um freio, sabe? Isso está errado, não é assim. Porque eles não querem saber de nada com nada. Referente ao evangelho, ou colocar o pingo no i. Verso 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos Exércitos tomará ao seu cuidado o rebanho. A casa de Judá e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Verso 4. De Judá sairá a pedra angular, e dele a estaca da tenda. Dele o arco de guerra, e dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes que, na batalha, pisam os pés os seus inimigos, como lama nas ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles. E envergonharão os que andam montados em cavalos. Essa expressão que estão montados em cavalos é aqueles que o Salmo 20 frisa, né? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, muita gente confia no carro ou no cavalo, isto é, na força do seu braço. Mas nós devemos confiar no Senhor nosso Deus. Então, o texto aqui está falando para nós que Deus vai castigar os bode-guias. De Judá sairá a pedra angular, que não fala que é Cristo, no caso, né? E dele a estaca da tenda. Dele o arco de guerra, e dele sairão todos os chefes juntos. Não está falando aqui dos apóstolos, no caso, porque eles saíram juntos, porque os apóstolos não fizeram guerra. Os apóstolos não pisaram seus inimigos como lama nas ruas, como as duas testemunhas o farão. Tá entendendo? Então é um contexto, e detalhe, o capítulo 10 está tratando da última semana, não mais do contexto, sabe, de 2000 anos de trajetória da obra de Cristo. Certo? O capítulo 9 ainda fala da primeira vinda. Desde o capítulo 1 até o 9, ele vai indo e voltando, mas falando sempre da primeira vinda até chegar na última semana. Quando chega no capítulo 10 até chegar ao capítulo 14, é a última semana, é tudo contexto para a última semana, tudo detalhes que nós temos que observar, ou até milênio, inclusive. Então tá ok. Olha o verso 6 agora. Fortalecerei a casa de Judá. Nos dias dos apóstolos, não foi fortalecida a casa de Judá. Não foi fortalecida. Não é isso que ele está falando, porque está na última semana. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José. E falo-eis voltar, porque eu me compadeço deles. E serão como se eu não estivesse os rejeitado. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, e eu os ouvirei. Então veja que Deus está falando que ele vai fortalecer a casa de Judá. Então a casa de Judá hoje ela não está fortalecida porque ela não está em Cristo. A casa de Judá está como está lá hoje, fazendo comércio, judaísmo, islamismo, todo tipo de religião e comércio e turismo lá dentro de Judá e Jerusalém. É o que os textos falam, né? Pegando um apanhado aqui de vários textos. É o contexto de Judá. E salvarei os de José. Verso 7. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor.
Esse verso 8 aqui, eu já falei algumas vezes lá no grupo. Eu nunca falei isso aqui no canal. Tô tentando aqui rodar aqui. Aí, achei. Esse verso 8 aqui eu já me expressei de várias formas no grupo, né? E cada época que passa, quanto mais o tempo passa, vai se tornando uma verdade. O que eu vou lhes dizer agora. Pode ser que para muita gente não tem nada a ver, não tem sentido. Mas aos poucos, somando com outros textos, vocês vão começar a compreender. Verso 8. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes tinham multiplicado. Ainda que eu os espalhei entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Então, estão duas palavras para a gente compreender aqui. Eles vão voltar, e a outra é a questão do assobio de Deus. Vamos pegar primeiro a parte deles voltarem. Eles vão voltar porque é um contexto da última semana. Então veja que o profeta Zacarias, do 1 até o 9, a gente viu lá os contextos, por isso eu li o capítulo 4, eu li o 6, um pedacinho melhor, né? Para vocês verem que o profeta Zacarias está sendo usado para falar da primeira vinda, trajetória de 2000 anos de edificação, coisas espirituais, beleza. Só que entra no capítulo 10 a seguir, começa a falar do retorno, da volta da galera. Vocês estão conseguindo entender que tem uma diferença? Tem textos no profeta Zacarias que sim, que está falando de uma edificação. Com certeza, é uma edificação espiritual em Cristo, não tem como negar. Agora, essas palavras de retorno deles, os mesmos que ajudariam no templo, os mesmos que fariam parte, que se esforçaram as mãos para estar junto ali, né, na edificação da casa do Senhor, que é a igreja, o corpo de Cristo, agora eles têm que voltar. É o que o texto está dizendo. Só que para eles voltarem, Deus vai providenciar o recurso, Deus vai abrir o caminho, que no caso é o mar, né? Só que para o mar ser aberto e outras coisas antes que vão acontecer antes do mar ser aberto, antes do mar ser destruído, como eu falei na introdução e na parte passada, pelo menos um ano antes da primeira trombeta cair na terra, eles receberam o Pentecostes. O Pentecostes caiu sobre eles. E como que seria um Pentecostes sobre os gentios? Lá em Atos 2, o texto diz que veio um vento forte, um som, e foi distribuído entre eles línguas como de fogo. Ou seja, que vento foi esse? No caso ali do Pentecostes, não é os quatro ventos. Né? Pelo menos o texto não dá margem para a gente olhar dessa forma. Assim como Jesus, quando ele estava com seus 12, ali um pouquinho antes dele ascender aos céus e de acontecer aquelas coisas, ele não soprou o Espírito sobre os discípulos, só que ali foi um assopro, não foi um assobio, né? Como esse Pentecostes futuro, que é sobre os gentios, é um assopro da parte de Deus, porque Pentecoste, poder é o quê? É o Espírito de Deus em massa, né, vindo no homem. Como que Deus vai fazer para mandar o Espírito, entende? Encher, né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, como está lá em Joel. Como que Deus vai fazer isso? Não é através de um vento, de um assopro? O assopro vai ser tão forte que vai dar um assobio. Eu os assobiarei e os ajuntarei. Primeiro assobia e ajunta, ou seja, prepara o corpo de Cristo através da senha, da mensagem específica e da obediência dos corações, e entendendo a mensagem. Tudo que eu tenho falado, inclusive. Ou seja, quando o Pentecostes chega, eles já estão congregados, reunidos num corpo, sabe? Em grupos, é claro que em grupos, em vários lugares. Não necessariamente fisicamente congregados, congregando. Porque o congregar é espiritual, né? Tá certo? Nesse contexto. Eu os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como antes. Ou seja, ainda vai multiplicar. Mas aí é um outro assunto para a gente tratar em outro momento. Então, vocês conseguiram perceber que o profeta Zacarias está falando da edificação e está falando do retorno. Até é irônico eu falar, porque faz 3 meses que eu gravei o profeta todinho e não tinha pegado essa sacada. Mas é Deus que faz isso, né? Eu não posso reclamar.
É um acréscimo, né? E grande. Verso 10. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Trá-lo-eis da terra de Gileade, do Líbano, e não se achar lugar para eles. Passarão o mar de angústia, e as ondas do mar serão feridas. Veja que tem o assobio primeiro, Pentecostes. Depois do Pentecostes, automaticamente não tem chuva, o rio se seca. Aí vai ter os blasfemadores, os do contra. De alguma forma eles vão reclamar, vão blasfemar, e aí vai vir fogo do céu e vai queimar a terça parte das árvores. E depois ainda, aí vem o verso 10, né? Porque os farei voltar da terra do Egito, os congregarei, etc. Verso 11, passarão o mar de angústia, ou seja, eles vão atravessar o mar, segundo a trombeta. E as ondas do mar serão feridas e o Nilo se secará. E então será derribada a soberba da Síria e o cetro do Egito se retirará. Então agora eu vou pedir para você, se você estiver só ouvindo, olhar para a tela do celular, que eu vou ler esse verso 11 aqui em 6 versões diferentes de Bíblia. Para a gente pegar aqui mais informações, né? Eles vão passar pelo mar de angústia, ou o mar angustiado, enfim, tem várias traduções, a gente vai ler, acho que 6 traduções diferentes. Olha para a tela do celular, por favor. Olha só, eu tenho aqui algumas versões deste versículo 11, do qual a gente está meditando. Verso 11. Passarão o mar de angústia, e as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Aqui tem uma versão, né? Vamos ver outra versão agora. E ele passará o mar com angústia, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios, veja que aqui não falou Nilo, rios, se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito será retirado. Vamos ver outra. Essa a gente já viu agora. Vamos ver a Bíblia Católica. Deixa eu ver se ela vira assim. Aí essa virou. Estamos no Zacarias capítulo 10 que a gente está meditando, né? Atravessarão o mar do Egito, e o Senhor ferirá as ondas do mar. O leito do Nilo será descoberto, e a soberba da Assíria será humilhada, e o cetro do Egito será roubado. Estranho, né? Vamos ver outra tradução. Essa aqui agora. E ele passará pelo mar da angústia, e ferirá as ondas no mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito será retirado. Vamos ver outra tradução. A gente já passou por essa. Acho que essa aqui é a última. Passarão pelo mar de aflição, e serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será abatida a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para a gente passar. Tem a última aqui, a Strongwood. E ele atravessará o mar com... diferente, né? Com angústia. Mar de angústia, mar com angústia. Ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios se secarão. E assim será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito será removido. Bem, tanto faz, né? O importante é a gente entender uma coisa aqui, ó, ou duas pelo menos, né? Vamos ver se vai rabiscar. Aqui, ó. Deixa eu centralizar mais no meio da tela, senão não aparece. Aqui, ó. A Assíria. Então, quando a gente tentar espiritualizar esse versículo, né? Jogar para Cristo, no caso, espiritualizando, na época de Cristo, dos apóstolos, na época da Reforma, e até mesmo na nossa época, ainda não chegou a soberba, né? O auge da Assíria, que no caso a gente sabe que é a 7ª cabeça. Então a Assíria, o Egito está tudo bem, você pode falar que existe, mas tem que entender que é um Egito diferente que ele está falando aí na profecia, né? O Egito
É um Egito englobando o mundo inteiro. Então, precisa compreender isso aqui, né? Ou seja, para que tempo que é isso, então? Que essas coisas sucederão? Na época em que a Síria estiver soberba, estiver arrogante. Lembra lá do homem, o chifre pequeno, que tem a boca arrogante? Então, é naquele período lá. Ou seja, dentro da última semana. A soberba da Assíria vai ser abatida. E o cetro do Egito, ou seja, porque o mundo, né? O cetro é o que? É a direção, né? É o câmbio do mundo. O câmbio do mundo, então, será removido, será retirado. Porque aí é Deus quem vai conduzir o mundo, vai governar o mundo. Beleza? Então vamos voltar aí para o outro formato de gravação. É só esse trecho que eu queria passar para vocês, essas traduções, mas todas elas, né? Embora algumas palavras estão diferentes, mas na conclusão a gente sabe que está falando para a última semana, que é o importante da gente compreender. Então, vocês conseguiram ver aí, né? É tremendo esse texto, né? Muita informação, muita informação. Verso 12: Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Para vocês terem ideia que é o retorno, porque está falando do retorno, olha como é que começa o verso 11. Capítulo 11, melhor dizendo. Abra o Líbano as tuas portas, para que o fogo consuma os seus cedros. Geme o cipreste, porque os cedros caíram, porque a mais excelente árvore são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o ruivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque é destruída a soberba do Jordão. Então, acabou de falar do contexto do mar, daqueles textos que a gente explicou anteriormente. O capítulo 11 entra para falar agora uma porção. Ele voltou lá no início da semana para pegar mais uma porção da queimada que vai acontecer da primeira trombeta. Percebe? E aí, depois mais para baixo aqui, ele vai falar, né, do verso 4 a seguir, né, para apacentar as ovelhas que estão destinadas para a matança. Ou seja, a partir desse momento, as duas testemunhas têm uma missão de apacentar os membros, né, aqueles corajosos que vão se oferecer para morrer. Apacentar as ovelhas destinadas para a matança. Isso está aqui, isso está lá em Romanos 8, né? Enfim, vamos continuar. Eu vou lá direto para o verso 15, vamos ver. Zacarias 11, 16, 17. Diz assim, ó. Porque eis que eu suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo e não buscará as desgarradas. Não curará a que foi ferida e nem apacentará a que está sã, mas comerá a carne das gordas e arrancará até as unhas. Então ele está falando aqui de um contexto, nesse trechinho aqui, ele pega um gancho desde ali, vamos pegar ali, depois que os apóstolos morreram, que começou a entrar as heresias e o povo foi se desviando do caminho reto, foi entrando no contexto desse pastor que ele está citando aqui, que é o papel do anticristo, na verdade, né? Dentro das gerações. Ele vai trabalhando e vai fazendo essas coisas aí, que a gente acabou de ler. No verso 17, aí entra já para o contexto, para a última semana mesmo, porque é o fim dessa era do bode guia, né? Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço. Lembra lá a destruição do braço do mar do Egito? O mundo inteiro? A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, e o braço completamente se secará. Então, é o braço, porque está falando de obras, né? Da besta do mar, da besta da terra, obras, vai secar, porque essas obras vão findar, e também porque o mar é literal, né? Ou seja, todos aqueles mares que vão ser destruídos vão se secar. E o olho direito, porque fala das câmeras, né? Da tecnologia, de tudo mais que a gente já tem falado aqui, que é o sistema da besta também. E o olho direito de todos se escurecerá. É quando o trono da besta fica escuro, né? O sol se escurece, etc, etc. Mas também tem a parte espiritual. Pegou? Zacarias 11 finaliza, certo? Agora a gente vai voltar lá, eu vou finalizar o vídeo, a gente vai falar mais um pouquinho do profeta Joel, para vocês verem que profeta maravilhoso, né? Não que Zacarias não seja, mas o profeta Joel tem muita coisa ali para esse contexto que a gente está trabalhando aqui. Joel capítulo 3.
Vamos pegar aqui Joel, capítulo 3, a partir do versículo 18 ao 21. Olha só. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite. E todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Então, quando a galera estiver caminhando em direção à terra de Israel, para o local que Deus que tem preparado, as fontes vão começar a jorrar água. Os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite. E todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Vamos ler o 16 aqui, para vocês verem uma coisa. Ó. Desde o 14, melhor dizendo. Vou voltar 4 versos para trás. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram do seu esplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza para os filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. E Jerusalém será santa. Estranhos não mais passarão por ela. Aí sim, no caso, é só depois que Cristo vem que estranhos não mais passarão por ela. Mas aqui no que a gente vai ler aqui agora, ó, vamos lá. Eu li o 18 para vocês, agora eu vou ler o 19. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, e em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Então, o finalzinho aqui está falando do templo de Ezequiel, que vai ser inaugurado, vai ser feito, construído com certeza, para acontecer a expiação do sangue daqueles que não foram expiados. Ou seja, que vai ter um momento que Cristo vai vir, vai sair do santuário, não tem mais como expiar o pecado, entende? Expiar o pecado. Então, vai ser necessário o templo para trabalhar ali uma santificação nas nações que restam. Vamos voltar um pouquinho agora no capítulo 2 para a gente finalizar o vídeo aqui. Vocês entenderam o que eu quis passar aqui no capítulo 3. Joel 2, 28. Joel 2, 28 a seguir. Diz assim, ó. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aqui é o famoso Pentecoste, né? A promessa do derramamento do Espírito Santo. Ou seja, depois do quê? Vocês viram lá, né? O capítulo 1 todinho, falando do contexto. É claro que ele estava no início da semana, volta, vai estar na metade, volta, enfim. E está indo ainda, né? No 2 está acontecendo isso ainda. Verso 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E aí o que mais? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Observação. Mostrarei prodígios no céu. Em Atos 2 teve prodígios no céu? O único prodígio que teve foi quando Filipe foi arrebatado, que eu estou me lembrando aqui. E a visão que Pedro teve, do lençol descendo, a visão de Cornélio. Só que são, como é que fala, experiências, né? Entendeu? São experiências que Filipe viveu, experiência que Pedro viveu, experiência que Cornélio viveu, entre outros que experimentaram experiências da parte do Senhor. Mas aqui o texto está dizendo para nós que ele vai mostrar prodígios no céu e na terra. Prodígios. Sangue. Que sangue é esse que ele está falando? Fogo e colunas de fumaça. Que colunas são essas? Essas colunas são aquela que vão surgir, até me esqueci da coluna, olha só quanta coisa que Deus acrescentou, estava me esquecendo. Então, quando a galera tiver que passar aí das suas moradas, das suas habitações e ir em direção à terra de Israel, Deus vai levantar essas colunas literais
de fumaça, sabe? Aquela, da mesma forma que ele fez com Israel, para mostrar o caminho. E essa coluna certamente vai em direção ao mar. E aí que Deus vai mostrar o seu prodígio, né? Então essas colunas fala da direção para o povo partir em direção à terra de Israel. Verso 31. O sol se converterá em trevas. Em Atos 2 não aconteceu isso. A lua em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, está falando do finzinho, mas antes de Cristo vir. 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque, verso importantíssimo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Então, percebe que agora esse versículo 32 de Joel faz todo sentido? No Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Quem que vai ser salvo? No, como é que fala aqui, fazendo um apanhado, né? Efraim e Judá serão salvos, com certeza. Em Cristo, primeiramente, mas quando tiver de acontecer esse retorno, eles vão ser salvos das destruições que vão ocorrer no mundo inteiro e vão ser salvos, porque serão levados até Jerusalém, conduzidos. Quando eles estiverem lá, eles estarão lá, como Deus prometeu. Estarão no Monte Sião e em Jerusalém, como Deus prometeu, os que forem salvos. Salvos da destruição e salvos em Cristo. Tanto espiritual quanto literal, vai ter que marchar, entende? Tem a porção espiritual, que é a trajetória de 2000 anos, e tem a porção literal do retorno, que também é salvo. Agora, dentro desse retorno, tem aqueles que são salvos, mas quando Cristo chegar, vai ser manifesta as obras. Alguns vão restar e outros vão reinar com Cristo. Mas vai, de uma forma ou de outra é salvo. Entrou para dentro do milênio e foi salvo. Então estarão em Jerusalém. Então, ou seja, se tiver em outro lugar na terra, fica subentendido que não há possibilidade de sobreviver para ser salvo. Você pode sobreviver, porque quando Cristo chegar, ele glorifica a igreja e coloca a igreja para ir atrás daqueles que esconderam nas cavernas, nos penhascos, né? Como mostra lá no sexto selo, que os homens se escondem nas cavernas porque Cristo está chegando. E aí Cristo chega, reúne com a galera, com a igreja, galardoa, e depois ele faz ir buscar. Agora vai lá e busca aqueles que estão escondidos. Ou seja, sobreviveram todo o período tribulacional, mas não foi salvo, porque Cristo os matou, né? Ou jogou no lago de fogo vivo. Tá entendendo? Se ficar fora do território que Deus está falando, é morte na certa. Não tem como sair de lá quando Cristo chegar e chegar na presença de Cristo e continuar vivo. Por isso, estarão em Jerusalém os que forem salvos. Tanto nações que restam, como salvos em Cristo. E aí aqui eu fecho. Fechando mesmo o vídeo aqui e também o assunto do deserto por enquanto. Aí eu tenho para gravar ainda, eu quero gravar sobre os 4 cavalos, um vídeo, pelo menos um vídeo, não sei se eu consigo falar tudo num vídeo, se não der a gente grava 2, sobre os cavalos. Eu tenho um estudo que faz tempo que eu quero gravar sobre o sábado, ainda quero gravar nesses dias. Quero gravar sobre Ageu, porque ele faz parte de Zacarias, né? Então eu preciso gravar sobre Ageu. E logo em seguir, o vídeo que foi mais votado lá no vídeo de Zacarias 14, a gente vai fazer a leitura de versículo por versículo naquele profeta que vencer a votação. Beleza, queridos? E um recadinho bem rapidinho aqui. Eu sei que poucos vão chegar até no final, mas como vocês estão vendo um pedacinho da lousa, um pedacinho da parede verde, é que o local que eu estou fazendo gravações agora foi reformado, um novo lugar, né? Agora tem um estúdio, né? Um pequeno estúdio, mas tem, graças a Deus. E o período que eu fiquei sem gravar, 1 mês e pouco ou 2 meses, foi justamente porque nas horas vagas, o tempo que eu tinha para gravar, eu tive que investir aqui nas instalações, na parte de pintura, parte elétrica e todos os acessórios aí que eu precisei modificar e acrescentar para melhorar o canal. Então foi um investimento que eu fiz e por isso eu fiquei um tempo sem gravar. Então a gente retornou com as gravações agora e vocês estão vendo aqui lousa arrumada, né, com iluminação, com a moldura.
Tem uma parede verde aqui para a gente fazer umas gravações futuras, para colocar umas imagens no fundo, vai ficar bem legal as gravações. Tem uma outra parede aqui que não dá para vocês verem agora, que ela é preta inteirinha, para mim fazer gravação com fundo preto. E tem uma outra parede ali que ela é branca. Quando eu quiser gravar com fundo branco, eu vou gravar naquela parede. Beleza, queridos? Então é isso que eu queria dizer para vocês, referente à minha ausência no canal. Deixe seus comentários, se ficar alguma dúvida. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo se puder. E nos ajuda. E se não puder compartilhar, pelo menos comenta, né? Faz alguma coisa aí para que o YouTube recomenda para outro. Se você dá joinha, comenta e faz alguma coisa, ou você reage no vídeo, o YouTube entende, né? O robozinho, na verdade, do YouTube entende que o conteúdo é importante e ele vai indicar para outras pessoas. Não dá para compartilhar? Dá para fazer um comentário, mesmo que seja contrário o que você acredita. Faça o comentário para ajudar o canal a subir. Beleza? Deus abençoe, forte abraço e até a próxima gravação, permitindo Deus.